Como é que você faz para você vender? Então, para vender a usina, numa primeira parcela, você precisa conhecer esse mecanismo, tá? E se você não conhece, você precisa ter o telefone de quem sabe. Ou seja, próxima oportunidade, entra para o Fórmula Fotovoltaica, que você vai aprender por dentro, inclusive os modelos de contrato, para você poder executar e trabalhar nesse mercado com maestria, sem depender de terceiros. Você até pode vir a depender de terceiros, mas contratando esse terceiro para fazer aquilo que você precisa que seja feito, não ficando refém do terceiro, saca? Ah, Elvis, mas se eu entrar para o Fórmula, eu vou ficar refém do Fórmula? Você vai ficar refém do conteúdo e da informação que vai te ajudar a chegar nos 12K, que vai te ajudar a chegar nessa comissão pretendida. E se você é integrador, 12K vai virar pó. Por quê? Porque integrador tem uma margem maior, mas tem muito mais responsabilidade também. Mas você pode potencializar o vendedor a ter essa receita de 12K. Ajudando e ensinando ele como é que ele faz para vender uma usina. Nesse caso, estamos falando de uma usina de 75 kW de carga, que no overload desse sistema, isso tende a funcionar muito bem, você pode chegar a 100, 110 kW de potência instalada. Lembrando que, se for uma usina que ela vai injetar praticamente 98, 99% dessa geração, do fator de capacidade dela, você tem que cuidar um pouco com esse overload que o seu inversor possibilita. Principalmente se você tem lá, por exemplo, num cenário de microgeração, na maioria das vezes, com 75 kW de inversor, na maioria das vezes, você tem lá 75 kVA de transformador e 200 A do padrão geral. Se você tiver 110 kW pico e naquele pico de geração você está injetando e você não tem consumo local, pode acontecer alguns efeitos colaterais e um deles é desarmar o disjuntor geral, porque ele não suporta mais que 200 A. E você está promovendo uma geração superior que vai exigir que você tenha que ter um disjuntor geral mais robusto, ou seja, 250 até 300 A, que deve fazer a alteração do teu transformador. Então isso pode trazer algum tipo de problema. Eu vejo aí alguns integradores e vendedores no mercado colocando até 120 kW pico de módulos, injetando tudo. Ah, com certeza ele sabe o que eu estou falando. E se não sabe, ele vai sentir isso na pele. A probabilidade de desarmar o disjuntor é muito grande. Tá? Então presta atenção nisso. Mas eu tenho um consumo local. Meu cliente tem lá um aviário, ele consome 4.000 kWh. Posso levantar? Faça um estudo junto à tua engenharia. Se você tiver essa carga que estabeleça, vai ter um problema do vazio sanitário no futuro, que ele para a operação e vai injetar tudo. Então você tem que ter essa estratégia para não comprometer a vida útil dos seus equipamentos e principalmente a entrada de serviço da distribuidora local. Então presta atenção nisso, tá? Então entrando na parte técnica, isso faz parte da venda consultiva de uma usina que vai te trazer menos problema, ou seja, não vai trazer uma dor de cabeça para o seu cliente. Fechou?